Olá pessoal, vamos para mais um encontro da nossa catequese com adultos. Sou o Padre Rogério, vamos passar a vocês o próximo tema dessa próxima aula. Então é a aula número 5, na parte 1 do Querigma. O tema número 4 é fé e conversão, tá bom? Então está digitado errado aí, está fé e salvação, mas no entanto é fé e conversão. Vamos compreender esse mistério do que é então fé e conversão, com o nosso pequeno resumo aí introdutório. Fé e conversão. Salvação realizada por Jesus é oferecida a todos, porém, tem quem com fé e conversão a querer. A fé consiste em crer que Jesus é o Senhor, o Salvador, e se converter da vida de pecado. Conversão é a mudança de mentalidade, de comportamentos, deixar de praticar o mal para praticar o bem, aderir a Jesus com fé e no dia a dia procurar viver os seus ensinamentos de amor a Deus e de amor ao próximo. Então vamos dar início ao nosso encontro com a nossa oração inicial, lendo aí uma passagem bíblica da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 13 ao 24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão, a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, e de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras, e era contemplada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça. Foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Muito bem, prezados irmãos e irmãs, temos aí então nesse texto que São Tiago então alerta-nos com relação que a fé ela precisa então ser proclamada com atitudes, deve ser então tida, né, também com obras, e essas obras manifestam a misericórdia de Deus justamente, né, para completar a justiça entre os homens. Quem tem fome precisa então ser alimentado, e dessa forma então nós temos a conversão que muitas vezes a nossa, né, o nosso comodismo pecado faz com que nós não nos convertemos, né? Deixamos de lado então as práticas de bem para praticar apenas o mal. Vamos lá então para o nosso, né, nosso próximo, né, entrar aí já dentro do nosso tema. Então, fazendo um resumo, né, uma catada aí geral do encontro anterior sobre a salvação, Jesus é o Salvador. É a promessa de Deus que se cumpre na história. No nome de Jesus, todos se salvam. E quem o rejeita já está condenado. A pergunta é, apenas dizer que Jesus é o Salvador já garante a minha salvação? É o que vamos tentar responder com esse encontro de hoje. A fé. Vamos primeiramente, né? Então são dois temas num só, fé e conversão. Vamos primeiro tratar da fé. A fé, dizer que Jesus é o Salvador não basta. Até os espíritos maus o disseram. Dizer é vazio. É preciso proclamar, testemunhar. E proclamar é dizer com fé e dar testemunho. É ser convicto do que se crê com ações. Por isso a fé não se trata de um sentimento humano. Ninguém diz, eu creio que Jesus é o Salvador, porque sente em seu coração que tem fé.
que acredita nisso, mas sim porque tem convicção. Experimentou em sua história de vida, possui a certeza e comprova na vida que Jesus é o Senhor. A pessoa que diz possuir fé é porque fez a experiência real com Jesus Salvador, experimentou a sua ação em sua vida. O anúncio do Cristo Jesus proclamado pela igreja, o querigma, concede à pessoa o despertar da fé. O primeiro anúncio é como o interruptor que faz acender a lâmpada. O primeiro anúncio é o interruptor que faz acender a fé em Jesus, o Salvador. Então tem a figura, né, do interruptor de lâmpada, né, para a gente poder compreender o sentido do querigma, o porquê desses encontros. Pelo anúncio, o despertar da fé produz a experiência pessoal com Jesus. Dessa forma, a pessoa possui a convicção de que Jesus é o Salvador, proclama e não simplesmente diz, ocasiona em convicção de fé a experiência do encontro pessoal com Cristo que a pessoa realizou. A fé é uma virtude divina para os homens. Deus nos concede a fé, a esperança e a caridade, que é o amor, que em teologia, o estudo de Deus, são conhecidas como virtudes teologais. Estas virtudes nos auxiliam na vivência humana e fazem despertar as demais virtudes humanas. Dessa forma, são a essência de vida e o relacionamento do humano com a divindade e vice-versa. Todo ser humano possui essas virtudes de fé, esperança e caridade. A fé, a esperança e a caridade fazem despertar no ser humano as demais virtudes. Virtudes são dons que favorecem a vida. Os vícios são o contrário. São atitudes que tornam pesada a vida nesse mundo. Por isso, então, a fé tem que despertar em nós a conversão. Buscar, então, uma vida de virtudes. Proclamar que Jesus é o Salvador consiste em transformar a própria existência. Não é apenas uma frase dita ao vento. Eu acredito em Jesus. Transformar a existência? Como assim? Vamos entender. A fé exige do ser humano uma dinâmica. A fé que não produz obras é vazia, como nós então rezamos no início desse encontro. Dessa forma, ela transforma a vida do crente e do mundo ao seu redor. O apóstolo Tiago inflama isso em sua carta. A fé sem obras é morta. A fé exige ainda um comportamento de conversão. A fé em Jesus como Salvador exige do ser humano um comportamento interior que desemboca no exterior. A experiência pessoal com Jesus, com o amor de Deus pela pessoa de Jesus, causa um efeito interior que é impossível não expor. Aquela empolgação interna de que se tem que fazer algo com o interesse das outras pessoas, sentir o mesmo que você sente por Jesus, é enorme, é grande. Ela o impulsiona a tomar atitudes que talvez você nunca tomaria se não tivesse feito essa experiência pessoal com o Cristo Senhor. Então, a experiência com o Senhor nos leva cada vez mais a viver a integridade desse amor para com Ele e praticá-lo constantemente na vida. Você muda a forma de viver. Quando você faz experiência com Jesus, você muda a sua forma de viver, de agir perante algumas situações que te fariam agir de maneiras violentas, às vezes, né? Raiva, aquele ódio. A fé passa ao estágio de que se você fizer algo que não condiz a ela, não parecerá mais ser você. Então, depois do encontro com o Senhor, as nossas atitudes mudam e essa mudança provoca em nós, então, uma renovação de vida. E se eu viver conforme contrário à fé que eu expresso, é como se eu não fosse mais eu mesmo. Muito bem. Então vamos lá, que é a mudança, né? A nossa atitude de conversão. A fé causa a mudança da pessoa. A pessoa crente muda a sua forma de enxergar a própria existência e muda os seus próprios hábitos. Começa a conhecer a si mesma e entra em uma intimidade maior com o Senhor Jesus e seus ensinamentos. A fé exige a conversão e práticas que demonstram os efeitos da graça da vida.
Então a fé ela transforma, né? Quando Jesus diz, a sua fé te salvou, ressalta que o crer em Jesus recriou o que Deus criou. Você toma a pureza, retoma a pureza com que Deus fez o ser humano, imagem e semelhança dele. Então, em Cristo Jesus, tudo se recria. Há uma nova criação, uma nova criatura. Aquela prática de vida tida antes, a experiência com Cristo, não serve mais. É preciso praticar o modelo de vida que Jesus, de amor, aquele modelo de vida de Jesus, de amor a Deus e ao próximo. Assim, a fé é transformadora da existência. Próximo slide, então. Vamos falar sobre conversão. É o segundo tema do encontro de hoje. Fé e conversão. Vamos falar um pouco sobre conversão. Então, nós temos aí essa figura, né? Que é mudança, né? Você tem uma vida, depois você muda para outra. O próprio termo já exprime o seu significado. Conversão é mudar. Você está caminhando por uma rua, ao fim do quarteirão você tem a escolha de sair de sua linha reta e seguir por outro caminho, esquerda ou direita. Você opta sair daquela rua e seguir outra à sua esquerda. Você mudou o trajeto, convergiu. Vamos preparar aqui o próximo slide. Devagar aqui. Vamos lá. Conversão é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Metanoia em grego. A fé em Jesus Cristo fez você mudar a sua trajetória de vida para obter a totalidade da salvação que ele conquistou para que, através de sua morte, para você através de sua morte e ressurreição. A conversão na Bíblia é uma exigência antiga de Deus. Passando do Antigo Testamento até os apóstolos, o apelo à conversão é constante. No livro do profeta Isaías, Deus pede pela boca do profeta: convertei-vos a mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então esses apelos, né, que Deus faz no Antigo Testamento pela boca dos profetas. E Jesus também, no início da vida pública, exorta: convertei-vos e crede no Evangelho. Deus nos convida a sermos santos, como Ele é santo. E na pessoa de Jesus, a sermos recriados à sua imagem e semelhança, como dito anteriormente. A vida de Jesus se resume no amor fiel a Deus e ao próximo. Quem nele crer tem a vida e a vive conforme ele. Os apóstolos nos transmitiu em suas catequeses e vivendo em comunidade esse depósito da fé que chegou até nós. Essa geração continuará exercendo a dinâmica do amor de Deus no presente e a futura geração? E aí? Como nós estamos aí na nossa vivência de fé e na nossa conversão diária? João Batista, para preparar o seu povo e discípulos para acolher o Salvador, foi o maior incentivador da conversão entre todos os demais profetas do Antigo Testamento e Novo Testamento. Sim, João foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Vamos entender mais para frente em nossas aulas, né, com relação às questões bíblicas. João Batista assume o protagonismo de seu profetismo na região do Rio Jordão, pregando a conversão dos pecados e o batismo nas águas do Rio Jordão, simbolizando a mudança de vida. Então, o batismo de João foi um batismo de conversão, de metanoia, né, de mudança de comportamento e mentalidade. Aqueles que buscavam João Batista para serem batizados, eram orientados a mudar suas práticas comportamentais e mentalidade, para que chegando o Cristo de Deus chegasse, para que quando o Cristo de Deus chegasse, crescem nele com a prática de conversão, fossem salvos. A conversão ela tem então a sua dinâmica expressa no tema do pecado. Reconhecimento do erro, lembram lá, né? Aula anterior. A confissão, aulas anteriores, né? Depois o propósito de conversão, a renúncia, né? Renunciar ao pecado e procurar, né? Não cometer mais o pecado. E reintegrar na vida da comunidade, né? Reintegração, então você volta a ter uma comunhão de fé com a comunidade, tá bom? Então, essa dinâmica da conversão.
E, resumindo, fé e conversão são atitudes que o homem necessita para obter a salvação. Fé no Cristo de Deus, Jesus, expressa não apenas em palavras, mas sobretudo com ações. E conversão, que é a mudança de vida, de comportamento, deixar de praticar o mal para praticar o bem na imitação de Cristo Senhor. Então nós temos um modelo para seguir, né, que é o modelo de vida que Jesus deixou para todos nós. Então vamos agora para a lição de casa, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem, vocês mandam no particular, e aí então vocês também mandam as respostas para nós, pelo particular. Fé, esperança e amor são virtudes teologais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Responda aí. Ter fé no nome de Jesus pede a minha conversão. Converter é mudar de direção. Renunciar a práticas que não mais são necessárias depois da minha experiência com Jesus. Conversão é mudança de vida, de comportamento. Posso dizer que converter-se é viver o modelo de vida que Jesus nos ensinou, tendo como alicerce o amor a Deus e ao próximo? Então, responda lá. Terceira pergunta. Você alguma vez já precisou renunciar a algo que você praticava em sinal de amor a Deus e ao teu próximo? Conta a experiência, né, que vocês tiveram aí de conversão da vida. E o próximo encontro, então, é o tema do Espírito Santo, tá bom? Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá bom, galera? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e motive, né, sempre para nós aí a tua face. Volte para nós o teu olhar, se compadeça de nós e nos abençoe constantemente, né? Deus é muito bom. E o Senhor abençoe-vos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz até o próximo encontro e espero vocês aí com as respostas, tá bom? Muito obrigado.